Olá, olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje, Salmos 101, que maravilha! Parabéns para você que chegou até aqui, para você que está indo devagarzinho. O importante é que estamos juntos, estudando, maratonando a palavra de Deus. Agora, você sabia que o Salmo 101 é uma declaração de fé? É um salmo de consagração. Declaração de fé de quem? Do salmista Davi. O que é uma declaração de fé? É quando você faz um documento e ali você coloca em que você crê, a sua crença e a prática no objeto ou ser em que você acredita, em que você tem fé. No nosso caso, a nossa declaração de fé está na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A igreja primitiva, lá atrás, precisou fazer a sua declaração de fé para combater as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, uma confusão com a palavra de Deus e misturando conceitos que surgiam lá na época da igreja primitiva. E houve uma declaração de fé. E aqui no Salmo 101, alguns autores, escritores da palavra de Deus, comentaristas de forma geral, consideram o Salmo 101 como a declaração de fé de Davi. Por quê? Porque aqui ele descreve atitudes que fazem diferença, mas são atitudes relacionadas com propósito. Como assim? Existem pessoas que vivem sem direção. Elas não têm uma direção específica, elas não têm um objetivo claramente definido para suas vidas. Elas não têm objetivo, então elas não terão atitudes definidas. E essas atitudes farão a diferença na realização dos seus propósitos. Quando então elas adotam um estilo de vida, elas carecem de uma definição de propósito. Então é um estilo de vida que carece de ação. Bom, então, para você descobrir quais seriam os seus propósitos, é só você fazer uma pergunta. Onde eu estou indo? Ou, pergunto para você, onde você está indo? Quais são os seus planos? Se você me responder, os meus planos é ir trabalhar hoje, ir para a faculdade, arrumar a casa ou fazer a comida, eu te digo que estes são propósitos de uma rotina diária. Não são os propósitos significativos. Sim, nós precisamos ter uma vida com propósito, pois uma vida sem propósito é uma vida onde você vive em torno de umas mesmas situações diárias e não consegue ter objetivos maiores. Muitos ficam preocupados em atualizar os seus status, outros em observar o WhatsApp ou o Instagram, ou ficar ali no TikTok, nas redes sociais. Gente, isso não é propósito de vida. Agora, o que tem a ver a declaração de fé com o propósito de vida? Os dois precisam andar associados. O seu propósito de vida e a sua declaração de fé. Qual é a sua declaração de fé? A palavra de Deus revela a sua declaração de fé. Como já disse, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós acreditamos em Deus, Criador, acreditamos em Jesus, Filho unigênito de Deus, que morreu na cruz para nos salvar, nos dar vida eterna, perdão, que haverá o momento do juízo de Deus e haverá o arrebatamento da igreja e a existência do inferno. Nós cremos no Espírito Santo, Consolador, enfim, nós cremos naquilo que a palavra está nos revelando. E essa nossa crença precisa estar associada com atitudes que fazem diferença. Será que você hoje tem essa perspectiva de vida, de ter propósitos que tenham atitudes que façam a diferença, associados à minha fé? Olha, gente, o salmista aqui no Salmo 101, ele escolheu viver uma vida com propósito. Sim, Davi, ele não apenas tinha um propósito de vida, como também tomou a atitude
para cumprir o seu propósito. Então vem comigo, abra sua Bíblia no Salmo 101 e vamos entender quais são esses imperativos que Davi coloca aqui como a sua posição de fé e atitude. A partir do versículo 1, aliás, aqui no título, a gente já observa Davi colocando assim a sua determinação. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Vejam aqui que Davi tinha um propósito e para chegar neste propósito ele precisava ter atitude. É essa questão que precisamos refletir sobre as nossas vidas. Temos propósitos? Sim. Mas será que eu estou tendo atitudes que façam diferença para chegar de fato no propósito em que eu tenho no meu coração? E quais são os propósitos de Davi? Vamos lá? Davi, ele não apenas tinha esse propósito de vida, como também ele tomou atitude para cumprir o seu propósito de vida. Então vamos lá, versículo 1. Cantarei a misericórdia e o juízo do Senhor. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Andarei em minha casa com o meu coração sincero. Olha que ele está falando dentro da casa dele, com a sua família. Versículo 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos porarão os fiéis na terra, para que estejam comigo e que andem no caminho reto, e esse me servirá. Olha aqui o versículo 6. Faça a leitura lá do capítulo 1, de Salmos capítulo 1, você vai ver a relação do versículo 6 com aquele capítulo. Olha, os meus olhos porarão os fiéis na terra, para que estejam comigo e que andem no caminho reto, aquele que anda na roda dos escarnecedores. Então, Davi estava escolhendo aqui, eu não vou andar na roda dos escarnecedores, eu vou procurar os fiéis, aqueles que também têm o mesmo propósito de vida e buscam ter atitudes diferentes. Aí no versículo 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Olha, que sério é isso, hein? Ele não aceitaria o mentiroso, o enganoso. A gente sabe que o engano vem da parte do próprio inimigo chamado Satanás. Porque é assim que ele age, Começou ali com Adão e Eva enganando no Jardim do Éden e até hoje. Então ele usa pessoas para terem atitudes enganosas, mentirosas. Versículo 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Vejam só, Davi aqui, ele, segundo o pano de fundo histórico, Davi, ele subiu ao trono. Ele primeiro subiu ao trono em Hebrom e depois em Judá. E herdou uma terra dividida e um povo desanimado, em cujas suas vidas espirituais encontravam extremamente decaída. E Asaf descreveu essa situação lá no Salmos capítulo 78. E afirma que Davi foi a solução de Deus para o problema de Israel. A ascensão e a queda de todas as coisas devem sim a uma liderança. Porém, muitos oficiais de Saul eram bajuladores, incapazes de trabalhar como um homem que é Davi. Então, uma vez que Davi encontra-se estabelecido no trono em Jerusalém, sentiu um desejo ardente de levar a arca de Deus e voltar ao santuário, de modo que o trono de Deus pudesse estar próximo ao seu trono. Só que o que aconteceu? Ele levou a arca de forma errada. Ele levou a arca num carro de boi, e a arca ia caindo. E quando alguém foi tentar segurar a arca, Deus tirou a vida. E Davi ficou triste, frustrado. Por quê? Porque Davi, que ele tinha boas intenções, mas ele fez de forma errada. E porque Deus havia falado com Moisés que não era dessa forma que era para carregar, Teria que colocar entre madeiras especiais e 4 pessoas levando, enfim. Então é bem provável que este salmo de consagração tenha sido escrito no começo do reinado de Davi em Jerusalém. Então,
nós podemos chamar que este aqui é a declaração de Davi. Sabe, gente, o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 36, ele faz aqui um resumo da história de Davi. Paulo fala sobre Davi, que cumpriu seus propósitos na terra. E qual era o seu propósito? Davi serviu em sua geração. Ele fez a diferença em sua geração. Como? Fazendo a vontade de Deus. O propósito de Davi era servir a Deus e ao próximo, e para isso teve atitudes que de fato serviam a Deus. E quais foram essas atitudes de Davi? Foi o que nós lemos aqui no capítulo de Salmo 101. Cantarei misericórdia, portar-me-ei com inteligência, andarei na minha casa com sinceridade, não porei, enfim. Essa aqui era a declaração de fé, eu vou agir diferente. Então, segundo o apóstolo Paulo, as atitudes de Davi fez com que ele fosse um bom rei e trouxesse estabilidade de forma geral no seu reinado. Agora, Davi morreu? Sim, mas ele deixou o seu descendente. Quem? Jesus. Jesus é descendente da tribo de Judá. Ele é descendente de Davi. Só que Jesus morreu, mas fez o quê? Ressuscitou. Davi deixou a marca de atitudes de sinceridade e integridade diante de Deus e da humanidade. Marcou a sua geração, marca até hoje, mas Jesus cumpriu todas elas. Por quê, gente? Porque Davi é pecador como nós. Falhamos, pecamos, sim, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos perdoa do pecado para continuarmos tendo uma vida santa, buscando essa vida de integridade diante do Senhor. Uma vida com propósito, com atitudes que agradam a Deus. Então eu pergunto mais uma vez, qual o seu propósito de vida? Quais são as atitudes que você toma para cumprir os seus propósitos? O propósito de Davi era fazer o quê? A vontade de Deus. E para isso ele serviu a Deus com integridade. Ele serviu com uma vida reta, justa diante de Deus. Sim, e o Salmo 101 mostra essa integridade de vida, essa atitude que ele tomou para ser um instrumento de Deus, um instrumento íntegro e reto. Bom, ele pecou? Sim, pecou feio. Ele pecou contra Betseba, contra o seu esposo que morreu ali no campo de batalha. Ele pecou contra o povo de Israel, ele pecou contra Deus. Mas ele logo se arrependia, ele logo se reconciliava, porque ele queria consertar os seus erros. Mesmo que houvesse consequências, porque quando pecamos existem as consequências dos pecados cometidos, mas ele logo buscava o reconciliamento com Deus, porque ele queria tentar sempre ter atitudes que fizessem a diferença. Gente, a integridade e a santidade de Davi, ele manteve o seu foco em quem? Em amar a Deus e ao próximo e a si mesmo. Então este é um salmo de um diário espiritual, podemos assim dizer, dessa declaração de fé. Agora eu queria te chamar a atenção. As coisas, os planos de vida que você tem diariamente, seja no seu lar, no seu trabalho, nos estudos, na criação dos filhos, enfim, elas precisam estar associadas com atitudes de integridade e santidade, com a sua declaração de fé. Sabe por quê? Porque quanto mais eu estou associado à palavra de Deus, ao que a palavra me ensina, e eu coloco isso em prática, mais eu quero buscar a santidade, mais eu quero ser íntegro, mais eu quero estar focado em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus e ao próximo, tendo atitudes que agradam o coração de Deus e que ensina a geração que estamos vivendo. Essa geração precisa de pessoas que assim vivam. Podem até considerar pessoas antiquadas ou pessoas atrasadas, pessoas, enfim, pode te titular de diversas maneiras, mas o que importa é o seu comportamento, a sua atitude com Deus, o seu propósito com Deus. Podem te chamar do que for, mas você tem o seu objetivo, fazer a diferença. Atitudes que fazem a diferença. E olha que isso a gente pode voltar para um jeitinho brasileiro. Sim,
O jeitinho brasileiro é aquele que tenta chegar até os seus fins, mas não importa o meio. Não importa que você possa ser omisso em alguma situação ou que você possa deixar um pouquinho a integridade, a moralidade, mas se você chegar no fim, beleza. Não é assim que o Salmo 101 nos ensina, não é assim que Davi nos ensina. Existia aqui palavras de piedade, de dedicação e atitudes. Mesmo que Davi errou, ele correu, ele buscou ao Senhor arrependimento e reconciliação. Nós precisamos deixar de focar as redes sociais, porque senão o nosso coração vai se alimentar somente disso. Então as nossas atitudes, as nossas palavras vão ser tolas, vão ser falhas, vão ser desassociadas da palavra de Deus. E aonde as pessoas que buscam em nós um testemunho de vida cristã vão olhar e não vão ver a diferença. Poxa, você age como eu e você age como pessoas que não servem a Deus. E aonde está o nosso testemunho? Aonde está a nossa atitude que faz diferença? Então, nos capítulos, se formos assim dividir o Salmo 101, a declaração de Davi, podemos então colocar dos versículos 1 e 2, dedicação ao Senhor. Dos versículos 6 e 8, a determinação do rei Davi. E dos versículos finais, nós podemos colocar que ele foi um homem persistente na sua atitude. Então, na primeira sessão, a dedicação ao Senhor, Davi era o rei de Israel. Ele era o representante de Deus na terra e se esperava que governasse segundo as prescrições divinas descritas no livro de Deuteronômio, Reis, enfim. Davi, então, ele estava decidido a ser um líder. Um líder, assim, ele começa a sua declaração de fé, cantarei. Ele está aqui afirmando em mais 8 ocasiões o que pretende fazer. Ele deixa claro que não deve haver separação alguma entre a vida pessoal, no caso dele, a vida pessoal de um líder, com a sua vida oficial. E é isso que precisamos entender. A sua vida pessoal, ela precisa estar associada à sua vida espiritual, à sua vida de relacionamento com Deus e com o próximo. Não é que eu vou estar somente no domingo, cheguei ao culto, participei, cultuei, e na segunda-feira eu faço o que me der na telha, eu faço o que me der vontade. De segunda a sexta são as minhas vontades, deixa a vontade de Deus só para o sábado ou para o domingo. Não é assim. A nossa vida precisa estar associada com a vida espiritual, com a vida pessoal, sentimental, de segunda a segunda, de domingo a domingo, buscando servir ao Senhor e ter atitudes de diferença, de integridade, de piedade, de misericórdia, de justiça, de amor, de perdão. Então aqui quando ele fala, vou percorrer um caminho de perfeição, não significa ser impecável, pois todos nós somos pecadores, mas é aquele que está tentando, mesmo que pecou, correr atrás. Senhor, eu me rendo aos seus pés e eu quero voltar a servir e a te buscar com amor, integridade, sinceridade, aquilo que a sua palavra me ensina. E assim Davi prometeu. Ele prometeu viver no temor do Senhor em sua casa, que seria o seu palácio, e ter uma administração caracterizada pela misericórdia, pela justiça e pela integridade. Então, olha aí, gente, atenção, pais, mães, avós, começa em casa. Se nós queremos que o Brasil seja um Brasil de justiça, a justiça começa em casa, entre os filhos, dividir igualmente as coisas. A misericórdia começa em casa, o amor começa em casa. Se queremos que o próximo, se queremos que o nosso Brasil tenha essa misericórdia, começa em casa. A integridade começa em casa, a moralidade começa em casa. São ensinando os filhos, netos, a ter essa caráter que busque em atitudes agradáveis ao Senhor. E assim crianças vão ter os seus propósitos, vão crescer tendo os seus propósitos, visando ter atitudes que também agradam a Deus, mas tudo começa em casa. E Davi estava falando aqui, eu vou começar na minha casa. Tá bom, Davi errou em certas situações na repreensão dos seus filhos, Abisalão e outros mais, sim.
mas ele recorreu ao Senhor. Muitas vezes tentamos. Eu sei que você pode até ter tentado, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O nosso manual de fé é a palavra de Deus, é nele que você vai recorrer todos os dias para te dar a palavra, a direção, o ânimo para continuar a aplicar dentro da sua casa a misericórdia, a justiça, a integridade. Se de repente seu filho cresceu e perdeu-se o rumo, não perca a fé. Continua orando, buscando, falando de Deus. Agora, no segundo ponto, ele fala do discernimento, dos versículos 3 aos versículos 5. Então, agora, ele fala sobre o olhar, né? O coração e os olhos funcionam juntos, pois os olhos buscam a encontrar aquilo que o coração preza. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10. Então, eu pergunto para você, o que o seu coração preza? Aquilo que o seu olhar, que seus olhos, que seus ouvidos têm focado. Se está focado lá nas redes sociais, o seu coração vai prezar isto, vai colocar como tesouro aí. Né? Se o seu olhar foca a imoralidade, a mentira, é aí que o seu coração também vai estar. Então Davi está chamando a atenção. Olha, o adorador ideal que Deus deseja que sejamos, precisa ter esse coração focado no Senhor. Então ele fala a sua declaração no versículo 3: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Gente, pare de colocar coisas injustas diante dos seus olhos. Você acessa as redes sociais, você liga uma televisão, vai lá cair na novela. Tem gente que ainda fala que existe novela, que não, as novelas estão falando sobre os textos da Bíblia. Gente, por favor, se você for ler a Bíblia, você vai comparar que são textos cheios de pretextos. Foca o seu olhar na palavra, foca o seu olhar na integridade, na justiça, na misericórdia. E tira o seu olhar daquilo que não pertence ao Senhor. Isso é atitude. É você querer, eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar um estilo de vida, porque se o seu estilo de vida não está coerente com a palavra de Deus, tome essa decisão hoje. Eu preciso mudar de vida. Minhas atitudes precisam ser diferentes, conforme o que a palavra de Deus me ensina, conforme o Salmo 101 está me ensinando hoje. Sabe por quê, gente? Porque aqueles que se desviam, eles são apostatas. Eles desviam-se da fé. Eles deixam os caminhos de Deus a fim de seguir os seus próprios caminhos, seus desejos, os desejos do mundo. Mas os olhos de Davi, eles estavam à procura de fiéis. Versículo 6. Pessoas que não abandonam a sua fé, que têm um coração íntegro, não um coração perverso. Um coração de justiça, não um coração corrupto. Um coração que busque a Deus. Assim também deve ser o nosso olhar, procurar os fiéis da terra, procurar não andar na roda dos escarnecedores, porque senão podemos desviar o nosso olhar, o nosso foco e perder o nosso propósito de vida e propósito de eternidade. No ponto 3, nós vamos falar sobre a determinação de Davi, dos Salmos, dos versículos 6 aos versículos 8. Então, se você observa as repetidas declarações daquilo que fará, mostram a firme determinação de Davi em ser bem-sucedido no serviço a Deus e no serviço ao povo de Israel. Então, quando Davi coloca sobre essa determinação de servir a Deus, ele também está relacionando ao próximo. Como você tem servido a Deus? Como você tem servido ao próximo? De qualquer maneira, de maneira injusta, de maneira que abandona, de maneira que não se preocupa, de maneira que não ama. Então, como que você vai amar a Deus que você não pode ver, se você não consegue amar o próximo que você está vendo? Então, essa declaração de fé está envolvida também no nosso relacionamento com o próximo. Como estamos tratando o próximo? Como você está tratando o seu inimigo? A palavra de Deus diz, não pratique o mal com o mal, mas faça o bem. E muitas vezes nós estamos fazendo como os ímpios, tratando o mal com o mal, sendo injustos, sendo pessoas orgulhosas, sendo pessoas que querem maltratar, puxar o tapete do outro, enfim.
Reflita como está sendo a sua vida, o seu relacionamento com o próximo e com Deus. Agora, Davi, ele não criou pretextos, ele não deu o jeitinho brasileiro e nem adiou as suas decisões. Mesmo sabendo que poderia ser difícil algumas decisões, né, colocá-las em práticas, mas mesmo assim, ele não deu o jeitinho brasileiro. Ele não se esqueceu, né? É como se nós tivéssemos ido no culto de domingo, Deus falou, na palavra, no louvor, fomos edificados, tomamos uma posição de mudança de atitude, mas quando chega na segunda-feira, na nossa vida rotineira, nos propósitos rotineiros da vida, nós esquecemos de tudo que ouvimos e aprendemos no domingo e aí? Davi tomou a decisão. Mesmo que seja difícil, eu vou praticar. Ele desejava andar na companhia daqueles que não eram contaminados pelo pecado, que viviam de modo irrepreensível e que tratavam os outros com justiça. Davi, ele buscou viver as atitudes que agradavam ao Senhor, por mais que fosse difícil. Você e eu precisamos também pensar dessa maneira. É difícil, sim, mas o Senhor, gente, nós não vamos conseguir nada sem o auxílio do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo nos auxiliando a vencer estas batalhas da vida e a vencer aquilo que é o contrário da palavra de Deus. Você não vai conseguir sozinho, mas você precisa ter atitude. Você precisa ter, querer e buscar do Senhor para ter propósito de vida com atitudes certas. Infelizmente, tem crente aplaudindo o pecado, incentivando o pecado, tolerando o pecado. Voltamos às redes sociais, você assiste ali no TikTok memes que pegam trechos da palavra, ou trechos de pessoas pregando, ou trechos de músicas evangélicas zombando e aplaude, acham lindo. Não, nós precisamos ter a nossa declaração de fé com determinação. Não aceitar o pecado, o erro. Se nós somos falhos, fracos como Davi, sim, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar. Davi se posicionou contra o pecado, contra o ímpio, contra aquele que era perverso. E nós, o que nós estamos fazendo? Estamos aplaudindo? Estamos nos omitindo? Eu não vou me envolver com isso é problema dele. Que isso? Precisamos ser testemunhas, precisamos abrir a boca em favor daquele que necessita. Está lá escrito no livro de Provérbios. Qual é a sua atitude hoje? É viver uma vida com propósito, com atitudes diferenciadas que agradam o coração de Deus? Ser puro e íntegro, né? Não deixar que o orgulho ou os orgulhosos tenham acesso à sua vida. Primeiro, o orgulho de seu coração. Retire ele no nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Volte-se para Cristo. Essa é a verdade, volte-se para Cristo. Mas eu já sou cristão, eu sou batizado. É voltar para Cristo. É deixar que a palavra dele cada dia nos transforme de glória em glória. É viver pela fé, é viver não só para ser salvo, mas para ser santo. É fazer a diferença neste mundo de atitudes tão erradas que nos afastam de Deus. É ter a declaração de fé. E reflita, faça essa oração refletindo sobre as suas atitudes com as pessoas, nas redes sociais, e responda qual o seu plano para o futuro. Que seja um plano associado à palavra de Deus, à santidade, à busca do Espírito Santo para te auxiliar, reconciliando com Deus, que você tenha propósitos de vida com atitudes que agradam ao Senhor. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Quantas vezes focamos os nossos olhares naquilo que não vem, naquilo que não provém do Senhor. Quantas vezes andamos de maneira errada, portamos de maneira errada. Quantas vezes falamos que iríamos cantar as misericórdias do Senhor como salmista, mas vacilamos nosso pé na caminhada cristã, nos deixamos envolver com
com tantas coisas que trazem engano, que trazem mentiras. Mas, Espírito Santo de Deus, hoje nós estamos aqui pedindo a Tua misericórdia. Tenha misericórdia, sim, de cada um de nós e nos ajuda a trilhar este caminho olhando para Ti, para que possamos ter propósitos de vida associado à Tua palavra, associado numa vida pessoal, espiritual, uma vida que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igual ao teu.